3, 2, 1. Olá, pessoal! Estamos aqui com Saúde na Medida Exata. E a nossa convidada de hoje é Thalita Pérez, farmacêutica esteta especializada em estética avançada. Thalita, muito obrigada pela presença aqui no nosso canal. Quero agradecer a disponibilidade em estar sempre nos ajudando, contribuindo com informações para os nossos pacientes. E hoje nós te chamamos aqui, Thalita, porque a galera sai das férias todas com muita ansiedade para sair das manchinhas do rosto. Acho que são as lembrancinhas das férias. Eu costumo dizer que sempre são as lembrancinhas das férias e as manchas, os melasmas que a gente adquire lá tomando aquele solzinho no verão. Então, hoje o nosso bate-papo será sobre isso. O que a gente pode estar fazendo, quais são os tratamentos, aquilo que você pode estar contribuindo com esse paciente para estar melhorando a sua aparência no melasma. Olá, eu agradeço, a oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos aí alguns tratamentos. E o primordial, que eu trabalho lá na clínica é o peeling químico. Tem o peeling químico, o laser Lavian, mas o laser, desde que nós temos ativos associados a esse tratamento. E também a técnica de microagulhamento. São essas 3 técnicas aí que eu trabalho bastante no consultório para essas manchas. E qual é desses tratamentos que hoje tem mais saída, Thalita? O Lavian, que hoje é o que está em alta. Tá na moda, Porém, temos que sempre trabalhar com ativos. Então, assim, o que tem mais procura talvez seja o laser Lavian, mas o que tem mais saída ainda é o peeling químico. Eu percebo assim... que o marketing em cima desses equipamentos, dessas novidades na estética é muito forte. Então, as pessoas vão recebendo informações nas mídias sociais e aí é um efeito manada, né? Sai um equipamento, todo mundo faz aquele equipamento. Sai outro equipamento, todo mundo faz o outro. Mas o peeling desde quando o mundo é mundo, ele existe, né? E assim, agora está voltando um pouco esse uso do peeling no consultório médico, no consultório de estética. Dentre os peelings que a gente sabe que tem inúmeros peelings, qual é o mais eficaz ou qual é o que você está tendo mais resultado hoje para o melasma em si? Então, Marilene, depende muito também da época do ano, e do fototipo da pessoa, para a gente associar esse peeling. Hoje, assim, um carro-chefe é o peeling de ácido glicólico, que nós trabalhamos bastante, e ácido pirúvico também, tá? Mas isso, como eu falei, depende bastante do fototipo da pessoa e a época do ano, Porque daí eu preciso de peeling mais profundo, médio ou menos abrasivo aí. E o peeling de ácido glicólico, ele já tem uma concentração um pouco mais abrasiva. Porém, nós temos aí como regular o pH e a concentração, que isso é muito importante na hora de adquirir, o peeling aí na farmácia de manipulação. Ô, Thalita, mas peeling faz no verão? Você faz peeling no verão? Faço peeling no verão. Porque as pessoas acreditam que peeling é só no inverno. Tem que esperar chegar o inverno para fazer peeling. Então, existe o peeling de verão. Com certeza. E daí não são esses ácidos mais abrasivos. Até eu uso esses ácidos, mas com concentrações diferentes e daí com alguns cuidados diferentes. Então, isso é uma informação bem legal, importante, porque o paciente, ele não sabe que é possível fazer peeling no verão, ele acaba... E os cuidados são os mesmos, não pode sair ao sol, ele precisa ter o pré e pós-peeling aí no processo. Com certeza. O pré, como você aí já deu a brecha para eu falar, que é uma das coisas que eu trabalho muito, é o pré e o pós-peeling, Então, assim, é uma das coisas essenciais, independente da época do ano. Pode ser tanto no inverno como no verão. Porque ele vai fazer um processo inflamatório e nós precisamos de controlar isso também, principalmente se nós falarmos em melasma. Então, assim, o pré-peeling eu sempre passo para os meus pacientes. E aí, não é nem só pré-peeling, pré-procedimento. Se for fazer uma técnica de microagulhamento, eu também vou passar esse pré-procedimento. O microagulhamento é funcional para o melasma. E que tipo de ativo você usa? Qual que é o ativo que você vê mais resultado nesse microagulhamento para melasma? Ácido tranexâmico, alfa-arbutin e L-glutatión.
L-glutatión também bastante, junto, legal. nessa mescla. Ácido tranexâmico, eu acho que hoje é o carro-chefe do melasma. Mas seria interessante você explicar um pouquinho pro paciente aí que está nos assistindo como utilizar isso, sempre com um profissional habilitado, né, Thalita? Sim, precisa sempre. buscar uma clínica mesmo, a pessoa não pode passar o peeling, até porque esse tempo de... É muito importante isso, porque as pessoas chegam na farmácia e elas perguntam sobre ácido retinóico, que é o mais conhecido, né? Sim. E é o mais perigoso também, porque o ácido retinóico mal aplicado, ele pode virar um melasma muito maior. E aí eles perguntam, então hoje o ácido retinóico é um produto que a gente já acaba travando a compra porque ele exige um receituário médico. Ok, então esse é fácil. Mas se a pessoa chegar lá e pedir um produto, um ácido pirúvico, por exemplo, a gente acaba, às vezes, tendo essa venda porque acredita que é para um profissional habilitado. Se o paciente passar isso numa concentração errada ou num tempo errado, o perigo é maior do que se não tivesse feito nada. Com certeza. Até a gente viu, né, esses dias aí nas redes sociais, uma paciente que teve uma reação grave, né, usando skincare em casa. Então, assim, ver as coisas e passar também não era o correto, né? O TikTok acaba atrapalhando muito, né? Porque o TikTok, assim, é uma rede social benéfica que traz muita informação, mas ele traz muita receita caseira que acaba... Sim. Atrapalhando os procedimentos de forma correta. E eu sempre falo, procurar um profissional habilitado, né, com conhecimento, porque assim, hoje na área tem muitos profissionais habilitados nas técnicas, mas tem conhecimento somente daquela técnica que ele fez o curso, né? Ele não tem, assim, um amplo em outros ativos, né? Então, eu posso hoje mudar, eu fiz cursos que eu mudei os ativos e tive mais resultados, com certeza. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e também procurar, né, um lugar que tem um farmacêutico para instruir. Então, assim, às vezes a pessoa não vai no meu consultório para usar um produto, né? Vai direto numa farmácia. Então, vai lá conversar com as pessoas especializadas para usar. Você falou um pouquinho do ácido retinóico, não compre em farmácia de manipulação, mas em farmácia comercial o pessoal usa, né? Ele compra sem receita. Ele tem um acesso maior. E assim, eu vejo que o problema maior não é o ácido retinóico, e sim a hidroquinona que vai associado nele. Não é a hidroquinona. Hoje eu uso hidroquinona, inclusive nos pós-peelings, né? Porém, a pessoa usa um tempo e para de usar do dia para a noite. E isso tem um efeito rebote. Então, ele precisa estar fazendo um desmame desse produto para não ter essas complicações. Então, é muito importante também. E quando você fala de pH, o pH também é uma coisa que poucos profissionais da estética entendem, né? Eu falo porque no curso de farmácia, a gente fala muito sobre pH, tem muita química, a gente entende de pKa, pH, e isso são termos técnicos que o paciente não sabe, e muitas vezes o próprio profissional de estética não sabe. Sim. E ele faz uma diferença enorme na qualidade do peeling. Com certeza. E então, como explicar para o paciente que é um profissional habilitado que sabe qual pH precisa ser usado. Como que você faz isso no seu dia a dia? Então. Ou quando você está lá aplicando o peeling, ele começa a falar, tá ardendo. Me explica aí no seu dia a dia, para o pessoal entender por que arde, qual é a concentração que arde. Geralmente, eu já explico isso na consulta, né? Na consulta farmacêutica mesmo. Então, vou fazer a anamnese, vou explicar do tratamento, e aí eu já explico. Claro que lá para o paciente, eu não falo em pH realmente, né? Ele não vai entender um termo técnico. Mas o que eu falo em pH e você procurar um profissional habilitado para isso é saber aonde ele manipula também esse produto, onde ele compra, né, esse produto para que corrija esse pH. Porque assim, eu peço o pH que eu quero. Porque eu posso usar, por exemplo, um ácido mandélico, até que eu não citei anteriormente, mas também é um carro-chefe, de uma concentração 30% com um pH 2,5, mas eu posso usar ele com pH 4, que vai ter uma hidratação e o outro vai ser um peeling mais profundo. Isso a gente sempre se preocupa muito na produção de peelings lá na farmácia, nesse sentido. Isso é muito importante, porque às vezes o profissional chega e fala, eu quero um ácido mandélico, mas qual é o pH, doutor?
qual é o pH que você quer? E o profissional precisa nos direcionar, porque é esse pH que vai fazer diferença no tratamento e é ele que vai dar esse comando. E o papel da farmácia é exigir isso, é saber qual é o pH para que faça de forma correta. Porque se eu coloco um pH, se você quer um 2 e eu coloco um 4, a ação não vai ser a mesma. Exatamente. E isso não tem a ver com concentração. Porque às vezes aconteceu já, de você perguntar para o profissional qual é o pH, ele fala assim, não, é a concentração de 15%, 30%. Isso é diferente. Concentração do produto é uma coisa, pH é outra. Isso é bem lembrado, bem legal. E também a gente deve lembrar que também os peelings, né, por isso também procurar pessoas habilitadas, que os peelings tem os que não são pH dependentes, né, são camadas dependentes. Então, assim... É o tempo. É o tempo dependente, a camada, quanto mais a pessoa, né, pressiona ali na pele, vai aprofundar mais. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso também. Ah, legal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de quais são os preparos pré-peelings e pós-peelings que os pacientes precisam ter e a importância disso, porque é uma outra queixa que os pacientes trazem. Eu fui lá fazer o tratamento, mas tem que comprar tudo isso aqui para fazer o tratamento. E nós ficamos uma saia justa, porque dá a impressão que não, a gente quer realmente que o paciente utilize uma série de produtos, mas os produtos fazem diferença no tratamento. Muito, faz muita diferença, é uma ótima pergunta até, porque assim, eu sempre explico isso para o paciente, 70% é no consultório, 30% é em casa, precisa, né? Falando em melasma, o melasma é uma doença, né? Ele não tem cura. Pra vida toda. Então assim, ele tem controle, né? Eu até tenho uma técnica que eu faço, que é o melasma control, o próprio nome diz, ele tem controle. Então, a pessoa precisa de se cuidar em casa, é um tratamento para o resto da vida. Então, assim, são produtos acessíveis que eu passo, são produtos que, é igual você falou dos peelings, né? Entra laser, sai laser e os peelings continuam. Alguns ativos também, entra ativos novos, sai ativos novos, mas aquele carro-chefe continua. Tem aqueles que funcionam, dão resultados, sim, não precisam ser custo substituídos. bem interessante. Então, assim, como pré-peeling, eu sempre passo o uso oral. Claro, né, que na anamnese eu vou verificar se esse paciente pode tomar, né, o produto que eu posso prescrever. Então, são ativos como antioxidantes, que é o piquenogenol, o polipódio leucotomus, que eu amo, que é um fotoprotetor de uso oral e que não dispensa o uso tópico do fotoprotetor, né? Que isso é uma das perguntas constantes no consultório também. E também vitamina C. Aí temos, né, clareadores também que eu posso associar como Oliolá, né? Tem o resveratrol, que é outro antioxidante. Então, assim, são ativos que eu vou passar de uso oral para a pessoa tomar todos os dias. Isso, no mínimo, aí 15 dias antes do tratamento e ela vai permanecer tomando após também, né? Ativos de uso tópico antes, geralmente é a vitamina C. E ela, né, tem que ser usado de dia, a vitamina C. Em qual concentração, Thalita? A média de 15%. 15% de vitamina C usa de manhã? Somente de manhã eu indico, porque assim, a vitamina C ela é um antioxidante, a gente quer combater os radicais livres. Qual que é o horário que a gente mais se expõe a esses radicais livres? É durante o dia, então não adianta usar à noite. Então é antes do filtro solar para ela combater esses radicais livres, né? À noite a gente vai estar assim, vai fazer efeito? Vai, mas durante a noite a gente está fazendo, né? O sono também é reparador. Então a gente já está ali fazendo combatendo esses radicais livres, né? E o pós-peeling também é muito importante, tá? Talvez até mais importante do que o pré-peeling, né? Ou o pós-procedimento. Eu estou referindo a peeling, mas também não é só peeling. Desde um laser labian, como um microagulhamento e um peeling. Eu vou usar ativos calmantes, né? Ativos também antioxidantes e ativos que vão controlar essa resposta inflamatória. Porque, assim, talvez tenha tratamentos que nós precisamos atingir camadas mais profundas da pele, como a derme, né, que às vezes o melasma é dérmico ou misto, mas nós não podemos inflamar tanto para não ter essa resposta inflamatória e o efeito rebote. Ou uma hiperpigmentação pós-inflamatória também. Então, assim, eu uso ativos como aloe vera, calmaline, tem diversos ativos, né? Também tem
Ixi, agora eu não vou lembrar. Madecocite. Isso, que é manipulado também. Vitamina B5, né, que é o D-pantenol. Então, assim, vários ativos reparador mesmo. Ativos simples, mas reparadores. Isso. E sempre, e desculpa só encerrando, sempre eu gosto de colocar um ativo clareador também, que inibe lá todos os processos, né? A PONC que a gente fala. O Neurolite eu gosto de usar bastante. Neurolite é ótimo, porque ele atinge vários... Ele bloqueia várias ações da tirosininase de diversas maneiras, né? Isso. Você falando, eu estava aqui pensando que há 10, 15 anos atrás... o pós-peeling não era que era proibido, mas se você usasse uma ação reparadora, você estragou o peeling. Como que pode ter evoluído tanto os estudos a ponto de hoje ver que realmente aquela ação inflamatória que poderia dar o prejuízo no tratamento? Até por isso que durante muitos anos o peeling foi o massacrado na estética. Talvez esteja aí um dos motivos, né? De que o resultado não era tão benéfico, porque não se sabia fazer essa melhoria na ação inflamatória, nessa reação tardia, reparação, né? Nessa reparação. E assim, claro que também a gente vai usar, né? Eu gosto muito de manipular esses produtos, porque nós vamos usar bases específicas também, né? Então, claro, a gente também tem que fazer uma ação reparadora, mas uma pele oleosa, eu também não vou usar uma base muito oleosa, vou usar um sérum, vou usar uma base mais leve, então isso também é muito importante. Aí puxando sardinha aqui para o meu lado, essa é a grande vantagem da farmácia de manipulação. Porque você vai fazer o creme baseado no sensorial necessário para esse paciente. E na concentração ideal para aquele paciente também, né? Exatamente, porque nem sempre precisa reparar tanto ou precisa reparar mais. Uma pele, às vezes, já derivada ali de uma ação mais queratolítica. Antigamente, a gente falava que o peeling, ele tinha que descamar, né? Não podia hidratar, né? Porque para fazer efeito tinha que descamar. E não é assim, né? Não precisa se descamar para fazer um efeito, né? Então, depende. Nem todos. Exemplo, o ácido pirúvico não descama. Não, o mandélico, dependendo da concentração, e como que é isso no consultório? As pessoas chegam e falam, doutora, não descamou, não funcionou. Então, isso ainda é um mito também no peeling. Sim, e principalmente para quem tem melasma, eles querem que descama e são pacientes que não acreditam no tratamento, porque já se criou um medo, já fez alguma coisa, principalmente às vezes aquela técnica de microagulhamento antiga que sangrava, né? E aí deu um efeito... Mas daí machuca mais, aumenta... Mas era algo que era indicado, né, antigamente. Então, assim, a medicina vai se avançando, os procedimentos vai avançando, né? E com certeza aí a gente vai se aperfeiçoando para atender todos os tipos de pele, né? Mas tem sim que fazer o pós-peeling, com certeza. Legal. Thalita, e para aquele paciente assim, ele não pode fazer o peeling agora, talvez por uma situação ou outra, um tratamento, ele não pode fazer o Lavian, ele não pode usar um equipamento. O que você indicaria para esse paciente que está voltando das férias com essa lembrancinha, né, no rosto? O que você poderia nos contribuir aqui hoje para esse paciente que não tem acesso ao tratamento de imediato, mas gostaria de estar tratando esse melasma? Com os cuidados em casa, né? Um home care. Isso, eu indicaria com certeza a vitamina C antes do filtro solar de uso tópico, né? Na parte da manhã. E à noite, os ativos, assim, que não deve faltar na fórmula é o ácido tranexâmico, o Neurolite, o alfarbutin e a niacinamida. São ativos seguros também. Isso, que eles conseguem manipular e com concentrações usuais, e eles podem usar aí sem problema de efeito rebote, né, nesse desmame, com certeza. Esses são os ativos que também você utilizaria como um pós-peeling? Sim, também. O Neurolite, que eu mais uso como pós-peeling, né? Como, assim, quando eu vou colocar ativos reparadores e um ativo clareador, o Neurolite. Agora, se eu vou fazer só um clareador, que com certeza eu também indico clareadores, eu associo sim. Aí tem outros também, né? Belides, outros ativos, ácido córtico, eu gosto de usar bastante. Bem seguro também. Mas eu faço, geralmente, fórmulas separadas daí, com o reparador, porque a pessoa vai passar aquele calmante, aquele reparador, várias vezes ao dia, né? E esse é somente o clareador, somente de uso noturno daí. Tá, para encerrar,
O que você fala desse peeling hoje que é o mais em moda, né? Que é o peeling de fenol. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Pessoas jovens fazendo peeling de fenol. tem que tomar, assim, muito cuidado, né? Porque, principalmente, se a gente... Agora, o tema é manchas, então nós temos que tomar muito cuidado com o peeling de fenol, porque ele é um peeling profundo, né? Então, assim, tem diversos tipos dele, tem o peeling de fenol que é feito somente em centro cirúrgico, né? Daí com médicos, dermatologistas, esse eu não tenho muito conhecimento. Mas aquele que estão fazendo em consultório. Em consultório. Para rugas, ao redor dos olhos, para rejuvenescimento, ele é ótimo. É que eu falo assim, como o melasma é algo que não acaba, então a pessoa vai cansando de tratar, né? Eu vejo assim, que existe esse processo de paciência, você precisa tratar o melasma a vida toda. Vai ter momentos que, voltando do sol, você vai ter um melasma maior, depois você trata, você vai ter ali o inverno mais discreto. E alguns pacientes aparecem falando assim, não, eu vou lá fazer esse de fenol que vai acabar. Né? Aí vai acabar o meu problema. Não vai. O peeling de fenol hoje, ele não acaba com o melasma. Não vai acabar com o melasma, né? Pode ser que a pessoa, sim, consiga clarear bastante sendo um melasma epidérmico, né? Porque, assim, se for dérmico e ele atingir essa camada da pele e causar uma resposta inflamatória muito grande, pode até dar o efeito rebote. Mas ela também vai ter que controlar em casa. Então, assim, não tem como não ter o pós em casa. Precisa ser constante, né? Resumindo, o melasma é um exercício de paciência, tratamento. Sim. E você recomenda esse tratamento ser trocado? Porque algumas bibliografias falam a cada 3 meses troca a fórmula, melhora, trabalhe com outros ativos para que atinja outros canais, né? Porque ele vai criando uma resistência. Se bem que hoje nós já temos ativos que trabalham todas essas vias, né? Então, se nós formos pensar por esse modo, né, por esse lado, não precisaria trocar, né? Porque isso é também antigamente, que a gente usava só hidroquinona, só ácido retinóico, né? Então, assim, hoje já tem o Neurolite, que nós já falamos sobre ele, mas mesmo assim, 3 meses, 4 meses, eu gosto de reformular. Eu deixo alguns ativos na fórmula que eu acho que é o carro-chefe, mas coloco alguns outros. Neurolite é um excelente produto, a gente tem muito resultado. E ele tem ação anti-inflamatória também. Ah, legal. Então, é isso, né? Para aqueles pacientes que querem tratar o melasma em casa, a gente tem as fórmulas ideais, nós conseguimos ali ajudar o paciente a manter uma pele menos manchada, mas, claro, o ideal é fazer um peeling ali a cada 2, 3 meses, uma sessão de peeling para manter esse melasma. Como que você chamou o tratamento? Melasma contro? Tem um método que é o melasma contro. Na realidade, ele é feito uma vez ao ano só. Então, ele é um ciclo. São 3 dias consecutivos e ele é uma vez ao ano a cada 6 meses. Uma vez ao ano é suficiente. É ótimo, mas a pessoa vai ter que usar em casa todos os dias, né? E depois mantém no medicamento. Isso. Legal, bom saber. Bom, eu agradeço aqui a sua presença no canal. Nos colocamos à disposição também para ali passar as fórmulas, os sensoriais necessários. A nossa missão aqui, enquanto farmácia, também é trabalhar com o paciente no melhor sensorial possível, porque a gente sabe que não é só tratamento, é conforto. Então, nos colocamos à disposição também. Thalita pode nos procurar, os nossos farmacêuticos, quando você precisar. E muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau.